bom, estamos de volta com a lição número 12 desse trimestre especial com o tema Descanso em Cristo na lição da Escola Sabatina. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, anuncie esse canal, dê o seu like aí, participe conosco. Esse é um trabalho totalmente voluntário que fazemos em prol do estudo da Palavra de Deus, especialmente na Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A lição número 12 tem um título que chama a nossa atenção: O Profeta Inquieto. Qual é o estudo dessa semana? Qual é o tema, né? É um estudo do profeta Jonas, uma história já conhecida sua, aquela história do profeta que foge de Deus e que vai para uma cidade ao contrário da missão que Deus havia lhe dado. Ele devia ir para Nínive, ele foi para Tarsis, e aí no caminho ele é jogado no mar e um peixe o engole, depois ele passa algum tempo dentro desse peixe, depois é vomitado na praia e vai lá pregar, o povo se converte, mas ele não gosta que o povo se converteu. Essa é a história de Jonas, assim, em rápidas pinceladas, né? Você já conhece. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre Jonas e suas inquietações, sua falta de paz nesse contexto dessa história. Muita gente questiona, dizendo que a história de Jonas não é real, que essa história de um peixe engolindo um homem é uma história, digamos assim, inventada, é uma lenda e etc. e tal, né? Bom, há não muito tempo atrás a gente viu a história de um pescador lá pelos Estados Unidos que foi engolido e depois vomitado por um peixe, né? Numa situação um pouquinho diferente de Jonas, mas isso aconteceu. Nós, como cristãos, entendemos que a história de Jonas é real. Segundo Reis 14:25, fala de Jonas, e ele já tivera outra missão profética que não esta do seu envio para Nínive, né? Existem achados arqueológicos que confirmam, por exemplo, o tamanho de Nínive, conforme Jonas descreveu no seu livro, né? Jesus Cristo viu Jonas como um personagem real, né? Em Mateus 12, 39 e 40, Jesus cita Jonas e não diz a lenda de Jonas, a parábola de Jonas. Não, ele cita como uma história normal que os judeus da sua época criam assim. No entanto, Jonas é visto como um profeta inquieto e sem paz durante boa parte da sua vida. Então, o tópico número 1 vai analisar essa questão, né? Um profeta inquieto. Sabe que os assírios, que eram os donos de Nínive, para onde Jonas foi enviado para pregar, eram muito cruéis e sanguinários. Você talvez já tenha lido alguma coisa sobre os assírios, especialmente contra os seus inimigos, né? E foi justamente para o coração desse império, Nínive, que Deus enviou Jonas com uma mensagem de juízo, uma mensagem dura. Se vocês não se converterem, essa cidade vai ser destruída, vai pegar fogo. Então, Jonas resolve encontrar o seu próprio descanso, né, entre aspas, fugindo para Tarsis, já que ele sabia o que ele iria enfrentar em Nínive, logo mais com a maldade, com a crueldade de um povo sanguinário, de governantes sanguinários, né? Então, a história diz que Deus intervém enquanto ele fugia para o outro lado, dentro de um navio, e Deus envia uma tempestade. Jonas é jogado no mar, como nós sabemos, é engolido por um grande peixe, e ali fica 3 dias. Dentro do peixe, Jonas ora, e então, numa atitude milagrosa, ele é vomitado na praia. E ele então vai pregar em Nínive. Incrivelmente, a mensagem é aceita. Aqui é um caso, até certo ponto, humorístico, porque esse é o pregador, é o evangelista que não quer ter sucesso. Todo pastor, todo pregador que se preza, ele gosta de pregar e gosta de ter muitas decisões ao lado do evangelho. No caso de Jonas foi diferente. As pessoas tomaram a decisão de se arrepender e mudar de vida, mas ele não ficou contente. Até o rei se arrependeu. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, a Bíblia diz, ele se levantou do seu trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza, numa atitude de arrependimento. O rei entendeu o que era arrependimento, né?
E ele, além de tudo, fez um decreto dizendo: cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Quer dizer, os próprios pagãos estavam pregando fortemente a mesma mensagem que Jonas estava trazendo. Mas ele não fica contente, como nós já vimos, com o resultado. Ele achava que se tornaria desacreditado, porque ele veio com a mensagem que a cidade seria destruída e de repente a cidade não é destruída. Ele não estava entendendo o que realmente estava acontecendo, né? E ele entra numa espécie de depressão. A Bíblia não fala essa palavra, mas a gente pode deduzir ali. O texto de Jonas 4,3 diz que ele pediu a morte. Olha que situação. Quer dizer, esse é o segundo cara na Bíblia que pede a morte. Você lembra de Elias também, que pediu a morte. Então a gente entende que aqui muito provavelmente, nós tenhamos aqui um quadro de depressão, falando num linguajar bem atual, né? Mas eu queria que você pensasse um pouquinho comigo numa segunda parte desse tema aqui. O que tornava Jonas inquieto? Eu listei, depois de ler o texto, e depois de ler a lição também, algumas conclusões ou algumas observações. Em primeiro lugar, Jonas tinha uma má compreensão da ação de Deus. Certamente ele já havia vislumbrado situações onde Deus agiu. E Deus sempre age com amor e com justiça. Ele esqueceu-se disso, esqueceu-se também do poder de Deus que já se manifestara em outras ocasiões da sua vida. Isso acontece com você, acontece comigo também. A gente se deprime, talvez eu esteja falando agora a alguém que está passando por uma crise na sua vida e você acha que não há solução, você está batendo em tantas portas, elas não estão se abrindo para você. Então, muitas vezes você se desespera. Por quê? Porque você e eu temos uma memória curta. Nós nos esquecemos de tudo que Deus fez por nós no passado. Se Ele cuidou de nós no passado, vai cuidar da gente mais uma vez, não tenha dúvida disso, né? E Jonas ficou com medo de ir lá e ser morto por aquele povo, mas se Deus mandou, se Deus enviou, iria dar a proteção e o seu poder ia se manifestar lá. Bom, em segundo lugar, a gente percebe que Jonas se desesperava por uma má compreensão da própria justiça de Deus. Ele achava que Deus tinha que destruir mesmo depois do arrependimento. E o plano de Deus sempre é o mesmo. Ele manda uma mensagem de juízo, de advertência, mas se há arrependimento, ele perdoa, ele sara, ele cura, ele purifica, e a pessoa tem o direito de começar uma nova vida e não passar pelo fogo. Então, você percebe que Jonas tinha uma má compreensão da justiça de Deus. A justiça de Deus é amor repartido. E então, ele não compreendia isso, ele achava que tinha que matar. Né? No caso de Deus, a justiça é sempre salvadora, é salvífica. No Salmo 31, o salmista fala que Deus vai salvá-lo por sua justiça. E o velho Lutero não conseguia entender esse negócio, porque ele dizia, mas a justiça é punitiva, é retributiva. Até que ele entendeu a justificação pela fé, a justiça que vem da fé, e que é a graça, que é o amor de Deus repartido àqueles que o aceitam. E, logicamente, punição àqueles que o rejeitam. Né? Terceiro ponto, além da justiça, Jonas teve uma má compreensão da própria graça de Deus. O objetivo de Deus sempre é salvar se houver arrependimento. E aí nós temos a ilustração da planta. Depois que ele termina a sua pregação, ele vai lá para um lugar e cresce uma planta, né, que nasceu, e ele faz ali o seu acampamentozinho ali num lugar da cidade. Né, e a planta nasceu rapidamente, trouxe sombra na cabeça do velho Jonas. Né, mas acontece que essa planta que nasceu rápido também veio ali um bichinho e comeu a raiz da planta e ela morreu. Através dessa ilustração, Deus estava mostrando a Jonas a sua graça. O texto de Jonas diz assim, mas o Senhor lhe disse, você tem pena desta planta que num dia nasceu e no outro dia morreu? Você não fez nada por essa planta, você não podou, não fez ela crescer, não jogou água sobre ela, ela nasceu numa noite morreu?
E Deus diz assim: contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas 4, 10 e 11. Então, você percebe que ele não compreendia a graça de Deus. Deus sempre quer salvar. Esta é a ideia errada. Muita gente é Jonas na vida. Eles esquecem que a graça de Deus sempre quer salvar. O homem se perde porque ele quer, porque ele rejeita esta graça. Então, como consequência, ele vai ser queimado um dia, infelizmente. Mas o texto bíblico sempre exalta a graça de Deus. Jonas não compreendia isso, né? Muitos de nós também às vezes não compreendemos o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, transformando-a segundo a sua graça. Bom, por último, eu diria assim que Jonas vivia inquieto, e nós às vezes ficamos inquietos com as coisas, porque Jonas tinha uma má compreensão, não apenas da graça, não apenas da justiça, não apenas do poder de Deus, mas ele tinha uma má compreensão de si mesmo. Provavelmente, Jonas não imaginava quão medroso ele era. Ele também parecia mais preocupado com a sua imagem, e isso é muito importante a gente pensar, mais preocupado com a sua imagem do que com a sua missão. Então, pessoas às vezes são assim. Às vezes a gente está mais preocupado com a nossa imagem, com o nosso nome, né, do que com a nossa missão. O que aconteceu com Jonas foi isto. Ah, mas eu disse que a cidade seria destruída e ela não foi destruída. Mas que profeta ruim é este? Ele esquece de toda a conjuntura da graça, do amor de Deus, da ação de Deus, da salvação de Deus, né? Então, para a gente concluir a lição dessa semana, na sua análise, agora é sua análise, né? Quais foram as soluções de Deus para levar Jonas a descansar? Descansar no sentido que estamos dando todo esse trimestre, né? Repousar nas promessas de Deus, né? Crer, confiar, entregar, né? Quais foram as soluções de Deus para levar Jonas a descansar? Eu anotei aqui algumas poucas coisas que podem lhe servir de subsídio para responder essa pergunta e para comentar com seus alunos. Em primeiro lugar, Deus permitiu que o peixe o engolisse para que ele percebesse que sua necessidade era de Deus. Imagine você dentro de um peixe, né? Em segundo lugar, Deus permite o sofrimento para que ele conseguisse entender sua missão e amar as pessoas, né? Jonas sofreu por causa da sua própria teimosia, né? É interessante que há um texto de um livro chamado Profetas e Reis, aliás, muito bom, na página 266, que a autora diz assim: no encargo que fora dado, havia sido confiado a Jonas uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e garantir-lhe o sucesso. Tivesse o profeta obedecido sem questionar, e ter-lhe-iam sido poupadas muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Olha que texto fabuloso para a gente ler, estudar, para a gente também conversar com os nossos alunos. Quantas vezes na vida nós sofremos e batemos cabeça porque simplesmente queremos seguir a nossa própria teimosia ao invés da vontade de Deus. Pense um pouco sobre isto. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Um abraço e até lá.